Aleluia. Aplauda aí, igreja, aplauda, é para Jesus. Ô Senhor, aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja amada de Jesus, amém? Glória a Deus. Quem está feliz está na casa do Senhor. Glória a Deus. Último domingo do mês de março, hein? Já estamos indo para o mês 4. Não saiu um glória a Deus aí, Jesus. O povo quer ficar no mês 3, eu não vejo a hora de acabar o mês 3. Começar um novo mês, uma nova história. Tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para fazer em nós e através de nós, amém? Pega a palavra do Senhor, abra comigo no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, a partir do capítulo 1. Quando você achar, dá um glória a Deus, um aleluia. Atos 1. Novo Testamento para te ajudar. Depois do Evangelho de João. Ô glória. Quem achou? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós serei batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Até aqui, amém? Pode se assentar aí, deixa a tua Bíblia aberta, nós vamos usar a Bíblia muito hoje. Só quero pedir para você fechar o teu coração, colocar a mão sobre a palavra. Eu falei para fechar o teu coração, é isso que eu falei? Meu Deus, misericórdia, amarrado em nome de... Abre o coração, abre o coração, abre o coração, fala aberto, pastor. Fecha o coração e abre os olhos, não. Fecha os olhos e abre o coração. Coloca a mão aí sobre a Bíblia, sobre o teu coração. Papaizinho querido, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor ainda nos ama, Deus. Isso se chama graça, isso se chama misericórdia, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, que eles estejam com o coração aberto, com a mente aberta, dispostos a serem ministrados por tudo aquilo que o Espírito Santo falará aos nossos corações nesta noite. Satanás, nós não te aceitamos nesse lugar. Pega tudo aquilo que é seu, todo dardo inflamado, toda seta do maligno, tudo aquilo que você tem lançado contra estas pessoas, contra este lugar, nós te cancelamos agora, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Só quem crê diz amém. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma palavra hoje para compartilhar com você, igreja, uma palavra aonde Deus ele enxertou assim hoje no meu coração, uma palavra ao qual
está carecendo a igreja, algo que está faltando para que a igreja venha viver as promessas. Quem tem promessa aqui de Deus, irmão? E aí hoje, quando eu estava ali fora no quintal, orando, tendo o meu tempo de oração, falando com o Senhor, Deus ele falou demais. Ele disse: olha, a minha igreja, quem faz parte da igreja de Jesus aqui, precisa entender o que é o Espírito Santo, precisa entender de uma vez por todas o que é o Espírito Santo, porque uma igreja que é nascida no fogo, só é nascida se tiver o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que esse livro de Atos, eu vou falar para você, cada vez que eu leio a Bíblia, assim, eu fico mais apaixonado, porque Deus, Ele vai se revelando de uma maneira, irmãos. Imagina só, você servo de Jesus, discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, recebendo uma palavra, uma instrução. Imaginavam que Jesus estava morto. Eles tinham apenas uma palavra, eles tinham apenas uma promessa: ei, ao terceiro dia eu ressuscitarei. E aí nós vemos aqui Lucas, médico, doutor Lucas, escrevendo aqui esse primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. E ele diz: olha, depois de ter padecido, Jesus ele se apresenta vivo, Jesus ele ressuscita, ele renasce. E aí a Bíblia diz que Jesus passa 40 dias, meu Deus, 40 dias com aqueles discípulos, com aqueles irmãos, com aqueles servos, com aqueles apóstolos. E a Bíblia diz que ele fica ali tratando sobre coisas do reino. Ele tem tempo de mesa, ele come com eles. Eu imagino as perguntas que aqueles homens devem ter feito para Jesus. E aí, Jesus, como é que foi, né? Como é que é esse negócio de vencer a morte? Como é que é esse negócio de descer ao inferno, tomar a chave da morte? Eu imagino aqueles homens, irmãos, tendo uma conversa madura com Jesus. Só que toda a resposta que Jesus desse, eles ainda não estavam preparados, eles não conseguiriam compreender, porque faltava algo. E aí, depois desse tempo, antes de subir aos céus, antes de ascender aos céus, Jesus ele determina algo. Jesus não sugestiona, Jesus não diz: olha, eu acho que vocês precisam se manter unidos, eu acho que vocês precisam permanecer aqui. Não, Jesus determina: não se ausentem de Jerusalém. Eles até poderiam perguntar: mas por quê? A Bíblia não diz que eles questionaram Jesus, a Bíblia nos diz que eles permaneceram. Porque Jesus disse: se vocês permanecerem aqui, aonde eu estou dizendo, as promessas do Pai se cumprirão sobre a sua vida. E aí Jesus continua dizendo no verso 5: porque João, na verdade, batizou vocês com água, mas ainda lhes falta algo, que é o batismo no Espírito Santo de Deus. É algo que vai te capacitar, é algo que vai te fortalecer, é algo que vai te forjar. Só que ao ler o livro de Atos, você precisa entender uma coisa: não é apenas, irmãos, um livro que está registrando uma parte da história, mas é um manual para a igreja de Cristo, é um manual onde Deus está ensinando como nos fortalecer, como sermos cheios de poder, cheios de autoridade. Aqui o evangelista está dizendo: olha, a igreja de Cristo sem o Espírito Santo é uma igreja frágil, mas com o Espírito Santo de Deus se tornam testemunhas ousadas, aqueles que vão ser valentes. Tem valente aqui nessa igreja, irmão? Com isso, nós vemos que Jesus está entregando o melhor, aquilo que a igreja precisava. Talvez a gente venha para a igreja precisando de tanta coisa, a gente vem para a igreja pedindo tanta coisa, nós estamos aqui querendo algo,
Mas Jesus ele está dizendo: filho e filha que está aqui me ouvindo, o que você precisa é do Espírito Santo de Deus. É isso que carece, para que seja um povo forte, um povo unido. E nesse primeiro capítulo, Lucas, ele descreve aqui, como é que foram os dias de Jesus, após essa ressurreição. Assim como eu disse, Jesus teve tempo com eles, mas o que deve ter sido guardado, o que eles deveriam se lembrar era: não se ausentem de Jerusalém. Agora eu te pergunto, igreja, por que muitos cristãos de hoje, não de antes, mas de hoje, vivem aí uma fé sem poder? Enquanto essa igreja, que eu estou aqui no primeiro capítulo, irmãos, se você já leu o livro de Atos, você vai acompanhar comigo aqui, você vai ver que era uma igreja que abalou, irmãos, o mundo, uma igreja que fez a diferença. Por que nos dias de hoje vivemos uma fé sem poder? Uma fé sem crer, diz que tem fé, mas não tem poder. Nós não conseguimos entender, irmãos, mas a Bíblia ela é clara: você precisa do Espírito Santo de Deus. Fala para quem está do seu lado aí, você entendeu isso? Talvez você está na dependência de alguém, talvez você vive na dependência de algo, mas essa igreja, irmãos, ela vivia na dependência do Espírito Santo de Deus. Talvez a igreja da atualidade não tenha entendido como se comportar, como se portar diante do Espírito Santo de Deus, porque não sabe o que é o Espírito Santo de Deus. E é isso que eu quero falar contigo nesta noite. O que é o Espírito Santo de Deus para você? Eu já vi gente dizendo assim: pastor, é uma pomba. É uma pomba? Eu já vi lá, que quando Jesus vai até o Rio Jordão, para ser batizado por João o Batista, assim que ele sai da água, a palavra diz que os céus se abrem, e o Espírito Santo de Deus desce num formato de uma pomba, incorporado em uma pomba, e do céu se ouvem: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Talvez a igreja tenha negligenciado o Espírito Santo, porque imagina ele que é uma pomba. Quem gosta de pomba aqui, irmãos? Misericórdia. Pomba dá doença, faz cocô para todo lado. Pomba é um estorvo. Talvez a igreja tenha tratado o Espírito Santo assim, imaginando que ele é algo. Mas Deus quer que você entenda: o Espírito Santo de Deus é alguém. Ele é a terceira pessoa da Trindade, irmãos. Ele é igual a Deus. Ele é igual a Deus. Ele é igual ao Filho de Deus. Ele é uma pessoa divina. Você sabia que o Espírito Santo ele ouve? Tem alguém aqui, irmãos? Uma pessoa aqui? Se você ouve, imagina o Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo ele fala? O problema é que nós que muitas vezes não ouvimos, nós que não damos ouvido, nós que não damos atenção. O Espírito Santo é aquele que ensina, é aquele que corrige, é aquele que instrui, é aquele que ama, é aquele que intercede, é aquele que convence, é aquele que guia e principalmente é aquele que ajuda. Ele não é uma força, ele não é uma energia igual muitos pensam: eu estou sentindo algo. Não, ele é uma pessoa, e ele não está fora, ele não está do lado, mas a Bíblia diz que ele habita dentro de você. Coloca a mão aqui assim no seu coração e fala: obrigado, Espírito Santo. Ele habita dentro de você. Agora eu te pergunto: como que algo tão grandioso pode habitar dentro de mim e de você? Isso se chama graça. É o próprio Deus dentro de você, irmãos. É o próprio Deus em nosso meio. Quando eu digo assim: olha, eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo, não é que ele está aqui nesse ambiente, irmãos, é porque ele está dentro de você. E quando você vem para cá querendo buscar, querendo adorar, entendendo, fala comigo, Senhor, aí o Espírito Santo ele se move em você, ele se move através de você. É quando você está num culto como esse, irmãos, cheio do Espírito Santo,
E Deus usa a tua vida para falar: irmão, olha, Deus manda eu te dizer, assim diz o Senhor. O problema é que a igreja de Cristo da atualidade não permite que o Espírito Santo use, mas nós queremos usar o Espírito Santo. Negligenciamos o Espírito Santo de Deus. Só que esse Espírito, ele deve ser honrado, ele deve ser amado. Ele carece disso, irmãos, para que ele possa te usar da maneira que ele quer. Pastor, como é que eu devo honrar o Espírito Santo? Na prática. Porque falar que ama, cantamos aqui 2 louvores: Santo Espírito, és bem-vindo. Não está bonito igual o dela, mas cantar assim é fácil. Mas como é que eu honro esse Santo Espírito na prática? Honrar ao Espírito Santo, André, não é apenas louvar, não é apenas falar, mas é obedecer. Como é que eu faço para entender que eu estou ouvindo a voz de Deus? Porque, irmãos, você corre um grande risco de você estar ouvindo uma voz, imaginando que é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, e é Satanás falando com você. E você está aí, não, é Deus. A Bíblia nos diz, Satanás, ele é astuto, ele se transforma em anjo de luz. Por isso, igreja, acabou o tempo de brincar, acabou o tempo de achar, é chegado o tempo de você ouvir a voz do Espírito Santo e entender: é Deus, é meu Pai falando comigo, eu não vou mais ser enganado, ninguém vai mais me passar para trás. Chega! É chegado esse tempo. Você precisa entender, irmãos, a voz de Deus é o Espírito Santo. Pastor, é possível entristecer o Espírito Santo? Quem mora com alguém aqui? Glória a Deus. Se você ficar o dia inteiro sem falar com essa pessoa, a pessoa vai achar que você, será que eu fiz alguma coisa para ela? Será que está tudo bem? Será que está tudo certo? O que está acontecendo aqui? Nós estamos aqui o dia inteiro juntos, nós não se falamos. Ele está com uma cara de maracujá de gaveta, parece que chupou um limão. Como é que pode, irmãos, nós estarmos com alguém 24 horas, porque você dorme, o Espírito Santo fica lá, te guardando? Como é que pode? Nós entristecemos o Espírito Santo a tal ponto. O que eu faço para entristecer ele? A Bíblia diz pecado. Abre comigo aqui, Thaís, Efésios 4:30. Se você for bom de Bíblia e quiser abrir rapidamente, Efésios 4:30. Aí. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você consegue entristecer a caixa de som? Você consegue entristecer o púlpito? Você consegue entristecer o cachorro? Pronto. Você pode bater no cachorro, irmão, mas ele vai voltar. Mas o Espírito Santo é alguém, é uma pessoa. E o que o entristece é o pecado, é a desobediência, é a falta de compromisso. É uma igreja que não entende que Ele concede poder e autoridade. Você precisa valorizar a presença dEle contigo. É Ele quem te dá discernimento, é Ele quem guia os seus passos, é Ele quem te livra. Olha, não faz isso que vai dar errado, não pega esse caminho. Alguém já ouviu isso? Saiu com o carro de manhã, de repente você está habituado a fazer sempre o mesmo caminho, mas de repente você ouve uma voz. Eu sei que não é o diabo, porque eu reconheço a voz do Senhor, é Deus. Aí você muda, né? Aí de repente teve um acidente lá na rodovia, tudo parado. Você precisa começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Você precisa valorizar, irmãos, os livramentos que o Espírito Santo te dá. Ele habita aqui, dentro de você, irmãos. Nós não servimos a um Deus distante. Nós não servimos a um Deus que só está na página. Nós servimos a um Deus que habita dentro de você, irmãos.
O Espírito Santo é Ele que te convence do pecado, é Ele quem libera o poder do sobrenatural, é Ele quem dirige essa igreja. Eu sempre falo: Senhor, se o Senhor não estiver aqui, de nada mais vale isso. Quem quer viver o sobrenatural com Deus aqui? Você precisa honrar aquele que faz o sobrenatural acontecer. A gente quer viver o sobrenatural, mas a gente não quer ter uma vida íntima, uma vida de relacionamento com Ele. Agora, se você não consegue honrar a tua esposa, se você não consegue honrar a tua mãe, se você não consegue honrar os teus professores, se você não consegue honrar o teu patrão, se você não consegue honrar, irmãos, o teu pastor, a tua pastora, a quem os teus olhos veem, como é que você vai honrar alguém que você não vê? Como é que você vai conseguir essa proeza? E era isso que Jesus, irmãos, estava falando para aqueles discípulos: eu preciso preparar vocês para viver o sobrenatural. Eu preciso preparar essa igreja que vai receber poder. Eu preciso preparar essa igreja que vai receber autoridade. Mas Jesus dá uma ordem: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até que do alto vocês venham viver a promessa. A missão daquela igreja, a missão daqueles discípulos e a nossa, irmãos, só vai ser cumprida se nós formos revestidos de poder. Não adianta sermos meros religiosos, praticantes, irmão, de um rito. Se nós não tivermos o Espírito Santo, vamos patinar, vamos ficar parados, estagnados. O poder dos céus, o poder do alto, só vem com o Espírito Santo de Deus. Você pode dizer um amém? Pastor, mas agora eu estou intrigado. Eu quero saber se o Espírito Santo, ele habita em mim. Eu quero saber se o Espírito Santo, ele está na minha vida. Eu quero saber se eu estou vivendo a palavra, se eu estou praticando a palavra. Versículo 8, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. Olha aí o que a palavra está dizendo. O batismo no Espírito Santo, queridos, ele não é opcional, é algo vital para você que é cristão. A palavra está dizendo: recebereis poder e serei minhas testemunhas. Talvez é por isso que você não consegue testemunhar o que Deus fez na sua vida. Talvez é por isso que você não consegue honrar Deus. Talvez é por isso que os teus lábios estão cerrados, quando Deus está falando: fala filho, fala filha, eu te salvei, eu te dei oportunidade, não era para você estar aqui. Não tem o Espírito Santo. A Bíblia diz: recebereis poder e serão minhas testemunhas. Tem testemunha aqui, irmão? Testemunha de Jeová, mas não aquela, também? Testemunha do Senhor. Pastor, tudo bem, mas e como é que isso evidencia na minha vida? Quem é cheio do Espírito Santo, irmão, tem coragem. Tem mulher valente aqui, tem homem valente aqui nesse lugar, irmãos. Tem coragem para evangelizar, tem coragem para falar do amor de Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, tem unção para confrontar pecado. Quem tem o Espírito Santo não consegue ver o pecado e flertar com o pecado. Quem está cheio do Espírito Santo não consegue ver o pecado e participar daquela roda. Quem está cheio do Espírito Santo, irmãos, é aquele que está lá, mas na primeira oportunidade eu vou ter que falar: se convertam, se arrependam, é chegado o tempo de Deus, é chegado o tempo de mudança. O Espírito Santo que te dá esse poder, para você poder confrontar. A pastora pregou aqui quinta-feira, sobre os filhos de Seva. Foram lá confrontar o demônio. Em nome de Jesus que Paulo prega, eu te expulso. O demônio olhou e falou: o quê?
Você está de brincadeira, rapaz? Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas e você? Pau neles. Quer fazer as coisas para Deus sem Deus, quer fazer as coisas com autoridade, mas sem ser revestido pelo Espírito Santo, vai apanhar, vai perecer, vai perder, irmãos. Ai pastor, que palavra é essa? Uma palavra que vai te salvar, uma palavra que vai te revestir, uma palavra que vai te forjar. Não adianta querer fazer a obra de Deus sem poder do Espírito Santo. Não tem como ser testemunha de Jesus se não tiver o Espírito de Deus. Não tente fazer a obra de qualquer maneira, irmãos. Jesus está dizendo: espera, fica aí, ó. Eu creio, o Espírito Santo vai vir, mas você precisa perseverar. Como? Unidos. Sem o Espírito Santo, a nossa obra é vazia. Sem o Espírito Santo, irmãos, não dá para fazer. Mas com Ele nós somos invencíveis. Eu creio, eu estou profetizando isso sobre a tua vida. É o Espírito Santo quem vai fazer você avançar. Satanás está tentando, ó, ele vai retroceder. Eu creio em nome de Jesus. Pastor, como é que aconteceu isso com eles? Vai lá para o capítulo 2, Atos 2. Quem aqui é batizado? O batismo que transforma. A Bíblia diz em Atos 2, tem muita gente que confunde porque não lê. Talvez você sabe de cor, mas sabe errado. Então você vai aprender o certo agora. Tem gente que diz assim, ó: veio do céu um vento impetuoso. Imagina, irmão, se desse um vento do céu. Será que o vento de Deus é só para fazer um... Igual, aumenta esse trem aqui, alguém fazendo para eu estou derretendo. Aumenta ali o vento de Deus para mim, por favor. Será que o vento de Deus ia ser só um ventinho, irmão? Ia jogar aqueles homens tudo para longe. Lê comigo direito aí. De repente, veio do céu o quê? Um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Quando o Espírito Santo vem, irmãos, ele capacita aqueles homens, ele capacita aqueles discípulos. A gente vai ver que Pedro, um homem que era medroso, um homem que caminhou com Jesus, um homem que prometeu coisas para Jesus, mas no primeiro vento se mostra medroso. Aí agora nós vemos alguém que recebe o Espírito Santo, pregando com autoridade, cheio de poder, cheio de ousadia, e a Bíblia diz, mais de 3.000 pessoas se converteram, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Abre comigo, 1 Coríntios 15, 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, das quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, aqui em Atos, ele foi visto por mais de 500 pessoas. Só que aqui agora, na igreja atual de Atos, depois que Jesus ressuscita, nós vemos que apenas 120 pessoas permaneceram. Repete comigo aí, permaneça. Porque é o que Jesus manda a gente fazer, permanecer. Mateus 24:13 diz: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Não é apenas permanecer, não é apenas ficar, mas é perseverar. Da mesma maneira que Jesus instruiu aqueles discípulos: permaneçam até que do alto sejam revestidos de poder. Eu declaro sobre essa igreja: permaneça no Senhor, persevere no Senhor, para que do alto você seja revestido de poder. Para que serve isso, pastor? Para que eu preciso do Espírito Santo?
A Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo tem um caráter transformado. A Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo, irmãos, vai viver uma nova vida. Começa a entender o que é justiça, começa a entender o que é juízo e principalmente entender o que é pecado. Não tem como dizer eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém cheio do Espírito e viver uma vida de pecado. Porque a Bíblia diz, é Ele quem convence da justiça, do juízo e do pecado. Talvez você está aí tentando convencer, tentando a todo custo, é pecado, é pecado, é pecado. E não acontece, porque não é você, é o Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo estiver em você, irmãos, abra a tua boca, começa a declarar, começa a pregar a palavra. O Espírito Santo vai usar você, eu creio em nome de Jesus. Que mais, pastor, que evidencia? Esse aqui é difícil, hein? Abre comigo aí, Thaís, Gálatas 5:22. Fruto do Espírito. Quem tem o Espírito Santo de Deus, meu Deus, eu peço isso aqui para o Senhor todos os dias. 5:22. Aí você vai começar a identificar, e você vai pedir para o Senhor, Senhor, eu preciso mais disso aqui, ó. Mas o fruto do Espírito, fruto, é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Domínio próprio é difícil, hein? Só que contra estas coisas não há lei. O que você evidencia em você aí? Quais desses frutos você consegue olhar e evidenciar sobre a sua vida? Porque se você tiver isso daqui, irmãos, e você pedir para o Espírito Santo, Senhor, olha, eu careço de domínio próprio, eu preciso ser mais manso, para que as coisas fluam, para que o teu reino avance, você precisa pedir, irmãos, e clamar para quem? Para esse Espírito que está aí dentro de você. Só que a gente se esquece. O Espírito nos dá ousadia e coragem. Para quê, pastor? Para testemunhar aonde? Em casa, no trabalho, na escola, nas redes sociais, no Uber, no ônibus, em todo lugar. Só que a gente não usa, a gente não se apropria disso. Mas o mesmo fogo, o mesmo som de vento que desceu naquele dia de Pentecostes, ele já está aqui. Ele já habita dentro de você, ele já está aqui, ó, dentro de mim, dentro de você, eu creio. Atos 3, vai comigo para o Atos 3. Aleluia. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava-lhe que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Imagina você no templo, vendo homens de Deus, esperando, me dá algo, eu quero algo, eu preciso de algo. Aí de repente você olha aquele homem, falando assim, ó, ei, olha aqui para mim, olha nos meus olhos, olha aqui atentamente para mim. Pedro, cheio de ousadia, cheio de autoridade, diz: eu não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ele está dizendo: eu não tenho ouro e nem prata, mas eu tenho poder, eu tenho cura, eu tenho libertação, eu tenho ousadia. Eu não sei o que está te aprisionando, mas só existe algo e alguém que pode te libertar, e é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele te capacita para que você cure os enfermos. Olha aqui um exemplo prático.
Aquele homem queria algo físico, financeiro, mas eles deram algo espiritual. É o Espírito Santo que opera milagres, é o Espírito Santo que vai usar a tua vida para fazer isso, mas só aqueles que querem, só aqueles que estão disponíveis, só aqueles que almejam. Deus, Ele não vai só te encher de poder, mas Ele vai te chamar também para uma santidade. Não adianta você receber algo de Deus e querer continuar vivendo a mesma vida. Muitas vezes você vai receber o mal por estar fazendo o certo. Você vai ser incompreendido por estar servindo ao Senhor. A Bíblia continua dizendo, em Atos 5 agora, que esses mesmos homens que operaram a cura, assim como aconteceu a cura sobre o Jadson, eu creio em nome de Jesus, irmão, nós vamos ver esse menino andando aqui na igreja. Eu creio, a maior cura já foi feita. A maior cura já foi feita. Esse menino estava morto no hospital, mas Jesus, o Espírito Santo ressuscitou ele, para que o nome dele fosse... Fica de pé aí, Ana Júlia. André, põe a mão neles aí. Elias, vai lá também, Elias. É isso que o Espírito Santo faz, irmãos. Tem uma igreja cheia de poder e autoridade aqui? Se coloca de pé, igreja, estende as mãos para lá. Estende as mãos para lá. Nós cremos em nome de Jesus. Não temos ouro, não temos prata, mas nós temos poder, nós temos autoridade, nós somos revestidos do alto da cabeça, nós somos revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, e contrariando todo diagnóstico médio, aonde havia morte, agora existe vida, e aonde existe uma paralisia, nós decretamos: levanta e anda, em nome de Jesus. E eu creio, é para a tua honra e para a tua glória. Se a igreja crê, glorifique ao Senhor. Amém. Aleluia. Aplaude mais forte aí, irmãos. Você pode não ter crido, mas ele está crendo lá. Aí você imagina uma coisa. Nós oramos aqui por ele, falamos em nome de Jesus, Elias. Aí de repente chega aí o Sinédrio, pega eu, Pedro e ele, João, e fala: vocês vão preso. Como assim? O Elias fala: não vamos não. Vocês vão preso. Por quê? Vocês estão pregando em nome de Jesus. Vocês estão falando que ele ressuscitou. Isso é loucura. Vocês vão para a cadeia. Mas o que eu fiz de errado? Eu curei um aleijado, eu curei alguém que estava enfermo, eu curei alguém que estava paralisado. E por fazerem o bem, eles foram presos. Só que aí existe um homem, que a Bíblia também vai dizer, Gamaliel, foi um instrutor de Paulo. Um homem sábio, um homem que ensinou talvez aí um dos maiores evangelistas que tinham aqui na época. E ele dá um recado para aqueles homens que aprisionaram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Abre comigo, Atos 5:34. Aleluia. Atos 5:34. Olha o 33, volta o 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Eles não queriam só prender aqueles homens cheios do Espírito Santo, não. Eles queriam matá-los. Só que aí Gamaliel, ele se levanta e diz: olha, não era qualquer um que estava se levantando. A Bíblia diz que Gamaliel, ele era do Sinédrio, um fariseu, mestre da lei, e ele era respeitado por todo o povo.
Ele se levanta e diz assim, ó, versículo 36. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser de alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele morreu, ele foi morto, e todos quantos lhes prestavam obediência se dispersaram e não deram em nada. Ele está dizendo, olha, já foi levantado um homem aqui, que se dizia ser alguma coisa, cerca de 450 homens o seguiam, estavam com ele, só que ele foi morto, mataram ele, vocês mataram ele, e os seguidores deles se dispersaram. Depois disso, se levanta Judas, o Galileu, nos dias de contagem, e aí nesse caso levou muitos consigo, ele conseguiu muitos seguidores, só que aí Gamaliel diz, esse também foi morto, e todos os seus seguidores, todos aqueles que o obedeciam, se dispersaram. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, verso 38, esse homem está dizendo, dai mão disso, deixa isso daí para lá. Por quê? Se este conselho, se esse grupo, se esses discípulos, se esses apóstolos, vêm de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los. Então, para que vocês não sejam achados lutando contra Deus, deixa eles para lá. Aqueles perseguidores devem ter sentido medo, porque não era qualquer um que estava falando, era um homem respeitado. Olha, vocês estão vendo que o que esses homens estão fazendo é algo sobrenatural, é algo que a gente nunca viu. Mataram o Senhor dele, mataram o mestre dele, e eles não dispersaram, eles estão aí pregando a palavra, porque eles entendiam, irmãos, mais valia obedecer ao nome do Senhor. Não adianta, toda perseguição que vier contra a igreja de Cristo, nós não dispersaremos. Todo assassinato, tudo aquilo, todo espírito de morte, tudo aquilo que vier contra a igreja de Cristo, nós não pararemos, porque não é obra de homem, é obra de Deus, assim diz o Senhor. Aleluia. Aí você imagina alguém que foi preso, irmãos. Aí eles pensaram, vamos ouvir o Gamaliel, vai. O verso 40 diz assim, ó, chamando os apóstolos, vamos dar um corretivo neles, para eles aprender. Eles estão falando que eles têm poder, vamos açoitar eles, vamos ordenar que não falassem em nome de Jesus e vamos soltar. Eles receberam uma ordem, nós vamos te bater, vocês vão apanhar, vocês vão sair daqui, vocês estão proibidos de falar o nome de Jesus. Aí o verso 41 diz que eles se alegraram, eles saíram da prisão, e eles se consideraram dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus, irmãos. Se fosse numa igreja atual, irmão, muita gente já teria corrido, nunca mais eu quero saber de Jesus. Eles foram proibidos, e o verso 42 vem e diz assim, ó, e todos os dias no templo, na casa, de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar o nome de Jesus, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo, irmãos, nada e ninguém vai te parar, nenhuma situação, nenhuma circunstância, nem que digam é proibido, mas vale agradar ao nome do nosso Senhor. E a Bíblia diz que quanto mais eles eram perseguidos, mais a igreja de Cristo crescia. E agora, para encerrar, o Espírito Santo é esse que vai te fortalecer, é esse que vai te dar essa autoridade, irmãos, para você não ficar sendo guiado pelas circunstâncias alheias, mas ser guiado pelo Espírito Santo de Deus.
É Ele quem vai guiar os teus passos, é Ele quem vai te dar direcionamento, é Ele quem vai te convencer, isso aqui é errado, isso aqui é certo. É Ele quem vai te convencer. Fica de pé, em nome de Jesus. Você precisa desse poder, não é opcional. Para quem se diz cristão, irmãos, o Espírito Santo de Deus não é um acessório, igual o celular, está aqui, ó. Eu vivo sem ele. Falei com o Mateus, falei, Mateus, que horas são? Estou sem relógio, irmão, é como se eu estivesse nu. Cadê o relógio? Falei para o Mateus, que horas são? Ele falou, não tem um relógio. Falei, olha no celular. Ele falou, deixei em casa. Eu falei, olha, irmão, quem sai de casa sem celular? A irmã disse Maria, aleluia. Você também? 3, aí ó. Milagre, irmão. Tem gente que sai de casa, está lá no centro, volta porque esqueceu o celular. Como é que eu vivo sem o celular? Da mesma maneira, você não pode viver sem o Espírito Santo de Deus. Você precisa entender isso. Esse livro aqui eu li para vocês 5 capítulos. Tentei parafrasear, tentei resumir. Só que sem o Espírito Santo, a igreja se torna apenas uma organização religiosa. Mas não é uma igreja, irmãos, que age nos dons, que manifesta os dons. Uma igreja que cura. Com o Espírito Santo, nós somos instrumentos de milagre. Irmãos, vocês vão ver aquele menino andando, eu creio em nome de Jesus. Com o Espírito Santo nós somos cheios de ousadia. Com o Espírito Santo o reino de Deus vai avançar através da sua vida. Pastor, eu quero viver esse sobrenatural. Eu entendi tudo que Deus falou comigo aqui essa noite. Eu quero ser usado por Deus. Quem que é aqui viveu uma vida de sobrenatural com Deus, irmãos? Eu não estou te falando de uma simples religião, não. É entendendo que você vai sair daqui hoje, você vai pôr a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Você vai expulsar os demônios, irmãos, porque é no nome de Jesus. Você vai falar assim, eu nem tenho muito crédito, mas o Deus a quem nós servimos, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Quem quer ser usado por Deus aqui? Você precisa orar. Espírito Santo de Deus, me enche. Espírito Santo de Deus, me usa. Fecha os teus olhos aí. Eu quero fazer uma oração aqui para você agora. Eu quero fazer uma oração para você e com você. Espírito Santo de Deus, assim como aconteceu no dia de Pentecostes, aonde aqueles homens, mulheres, aquelas pessoas estavam ali reunidos, unânimes, num só espírito, debaixo de uma única promessa, seguindo uma única palavra: permaneçam. Espírito Santo, derrama o teu fogo sobre esse lugar. Assim como Jesus disse, vocês já foram batizados com água, mas ainda falta o batismo com fogo, falta ainda o batismo dos céus, falta ainda serem cheios de autoridade, falta ainda serem cheios de ousadia. Espírito Santo, tira do nosso meio todo medo, tira do nosso meio toda estagnação, tira do nosso meio toda mornidão, tira do nosso meio toda a apatidão, toda a esfrieza, tira do nosso meio todo obstáculo, tira do nosso meio tudo aquilo que vem a atrapalhar o teu agir e o teu fluir.
Erga as tuas mãos assim, ó. Sejam cheios agora de ousadia, sejam cheios do Espírito Santo de Deus, sejam cheios de poder, sejam cheios. E assim como no dia de Pentecostes, a igreja orando unânimes, começa a orar, começa a declarar, começa a clamar: vem Espírito Santo, vem sobre esse lugar, vem sobre esta igreja, vem sobre esta tenda, vem sobre esse cenáculo, vem sobre este lugar de encontro, vem sobre esta casa de oração, vem, enche-nos, enche-nos, enche-nos. Vai orando, igreja, abra a tua boca, igreja, abra a tua boca, começa a orar, começa a clamar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos guia, Senhor, nos envia, Deus, que nós venhamos a servir, Pai, como nunca servimos, que venhamos a obedecer, Pai. Usa-nos, Pai, para alcançar o vizinho, usa-nos, Deus, para alcançar o colega de trabalho, usa-nos, Senhor, para alcançar o perdido, usa-nos, Deus, para alcançar o drogado, o viciado, aquele que está depressivo, aquele que está enfermo. Nos usa, Senhor, nós somos os teus servos, nós somos cartas vivas do Rei. Ao Deus do meu amor, eu adorarei. Vai orando, vai orando, vai orando. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste Aleluia! e enche-me de novo. Enche-nos, Deus, enche, enche, enche. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Vem, Espírito Santo. vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Oh, glória a Deus. Eu navegarei Eu creio em nome de Jesus. no oceano. Eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Aleluia. Eu adorarei ao Deus da minha vida. O Espírito Santo está trazendo conserto sobre lares aqui nesta noite. O Espírito Santo está entrando agora aonde Satanás estava instalado. Nós te denunciamos. Pega tudo aquilo que é seu e sai agora em nome de Jesus. Espírito, Nós cremos, Pai. Oh! que desce como fogo, vem sobre nós, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, nós clamamos.
uma coisa, igreja. Olha só o que Deus está falando com a igreja dele. A igreja é dele, a igreja é de Cristo. Eu sou apenas o porta-voz, eu sou o mensageiro, mas a mensagem é do Senhor. Reacende a chama, fogo de Deus, fogo de Ei, Deus. calabache, calabas, Vem sobre nós. rique, calabache, ei. Aquilo que é de Deus não se perde, não se dissipa, não se destrói, não se afugenta, não se amedronta. Toda perseguição que a igreja de Cristo, e quando eu digo a igreja, é você que faz parte, toda perseguição que você tem sofrido, deixa eu te falar uma coisa, faz parte do teu chamado. Não desanime, não desista, não olhe para a direita e nem para a esquerda, permaneça com os teus olhos fixos no Senhor. Presta atenção aqui. Não só Pedro e João foram perseguidos na igreja de Cristo. O Espírito Santo, irmãos, ele é tão poderoso, mas tão poderoso. A Bíblia fala sobre um homem, e ele não era qualquer homem, mas ele foi separado, por ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, por ser um homem de caráter, por ser um homem que manejava bem a palavra, por ser um homem que tinha intimidade com o Senhor. Estevão. A Bíblia diz que quando ele precisou confrontar o pecado desse povo aqui, o povo não recebeu a instrução, o povo tramou. A Bíblia diz que o povo se enfureceu, a Bíblia diz que eles cerravam os dentes, querendo matar aquele homem, porque ele estava pregando sobre Jesus, e denunciando o pecado dele. Talvez você pode pensar assim: meu Deus, eu estou desse jeito aí, ó. Eu estou passando por isso. Só que é a única vez, irmãos, aonde você vai ler na Bíblia, porque aquele povo ele só não quis, mas eles conseguiram matar Estevão. Apedrejaram ele, colocaram ele para fora da cidade, apedrejaram. Quando ele estava ali morrendo, ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E a Bíblia diz, é a única vez na Bíblia que você vai ver a Bíblia dizendo que os céus se abriram e Jesus estava em pé ao lado do Pai, esperando Estevão. Você precisa entender de uma vez por todas, querido, o Evangelho não nos garante riqueza, o Evangelho não nos garante propriedade. O que ele nos garante é aflição e o Espírito Santo de Deus. O que você precisa é da presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor? Pode se assentar aí em nome de Jesus. Você está saindo daqui hoje cheio de ousadia e de coragem. Os outros vão falar: está ousado. Você vai falar: é o Espírito Santo de Deus. Está corajoso. É o Espírito Santo de Deus. Você não vai conseguir mais coabitar com o pecado. Tem coisa aí que vai dar ruim, você vai saber, é o Espírito Santo de Deus. Cadê o Marcos? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Agora é a hora de continuarmos adorando ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Eu separei uma palavra aqui, que está lá em
Lucas 21, 1. Se você puder abrir, abra, fazendo um favor. Isso. Amém? Estando Jesus no templo, observava o rico depositarem suas contribuições na caixa da oferta. Então uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobravam, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Amém? A palavra do Senhor nos ensina aqui que às vezes sobra para a gente ofertar, para a gente dizimar, né? E é fácil dizimar quando está sobrando. Não vai pesar nada. E aqui diz que aqueles ricos, eles deram uma parte do que estava sobrando. Eles não deram tudo. E Jesus observava. O Senhor viu. E tinha uma senhora, uma pobre. A Bíblia fala que ela era pobre. Que ela deu de todo o coração. Ela tinha 2 pequenas moedas. Eu acredito que ela trabalhou o mês inteiro e juntou esse dinheiro. A Bíblia também diz que esse dinheiro era para ela manter viva durante o mês, eu acredito. E ela foi lá e ofertou tudo. Ela ofertou tudo porque ela acreditava que o Senhor não ia deixar faltar nada para ela. Por isso, irmão, se você crê que o Senhor não vai deixar faltar nada, você dizima, você oferta. Eu estou falando mais de oferta porque o dízimo é uma ordenança do Senhor. Não é uma opção. Se você crê na palavra, você dizima, você oferta. E aqui eu acredito que essa oferta aí também está baseada no fruto do Espírito que o pastor acabou de falar. Porque o fruto do Espírito diz amor, alegria, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você tem um domínio próprio, você não tem o dinheiro não te governa. E se você tem amor, você oferta com amor e com alegria. Amém? Pode trazer a sua oferta e seus dízimos com alegria. Amém? Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer por cada pessoa que está aqui hoje nesta casa, Senhor Jesus. Nós cremos, Pai, que tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos é teu, Pai. Nós não somos donos de nada, Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, Pai, abençoa todos os dízimos, todos a oferta. Abençoa aquele, Pai, que está ofertando de coração, Senhor Jesus, que reconhece que só o Senhor é dono de todas as coisas, Pai. Que ela reconheça, Pai, que só o Senhor é suficiente nas nossas vidas, Senhor Jesus. Por isso, Pai, que o Senhor esteja conosco, Pai, nos ajudando, nos fortalecendo cada dia, Senhor Jesus. Nós queremos agradecer, Pai, pela porta aberta e queremos também, Pai, agradecer pela porta que se fechou, Pai. Nós agradecemos, Pai, pela provisão que vem no final do mês, Senhor Jesus. Pelo dinheiro, Pai, que nós nos abençoa, Senhor Jesus. Pois sabemos, Pai, que tudo que temos é do Senhor, Pai. Por isso, Pai, abençoa cada um nesta noite. Em nome de Jesus, amém.